Flamengo fecha 4 negócios de supetão. Felipe Luiz muda tudo na escalação do Flamengo, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não sim, deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Hoje é dia de Flamengo, diretamente do Camping World Stadium, estádio aqui em Orlando. A bola rola para Flamengo e Los Angeles FC às 10 horas da noite, minha galera. Pois é, enfrentamento não tão importante para o Flamengo, digamos assim, mas de certa forma é bom o Flamengo vencer, até para manter a moral em dia, a moral lá no alto, né? Que foi de vencer o Esperance Tunísio por 2-0 e vencer a equipe do Chelsea por 3-1, garantindo assim a liderança do grupo D, beleza? Ontem aconteceu o dia de mídia, né, com jogadores do Los Angeles FC, com o pessoal, o técnico do Inter Miami, estive na entrevista coletiva dele, o Igor Jesus falou com a imprensa, Varela, o Alacian, João Vitor falaram com a imprensa, o técnico Felipe Luiz também. Vamos repercutir um pouco sobre isso tudo, a escalação do Flamengo. O Igor Jesus, que é um dos destaques da equipe do Inter Miami, conversou com jornalistas brasileiros e tinham 2 estrangeiros, não sei se eram americanos ou latino-americanos, né? Acho até que tinham outros latino-americanos além de brasileiros, e foi perguntado ao Igor Jesus sobre o clima de revanche que teve por parte dele contra o América do México. Lembra lá atrás, em 2008, o América do México eliminou o Flamengo na Copa Libertadores da América nas quartas de final, depois do Flamengo vencer por 4-2, lembra? O jogo de ida no México, e depois acabou perdendo por 3-0 no Maracanã. Até hoje, um dos maiores vexames da história do Clube de Regatas do Flamengo. O Igor Jesus falou, até então não sabia, mas se serviu como vingança, foi feita, disse o volante da equipe do Los Angeles FC, que é um dos melhores jogadores da equipe, se não for o melhor. Vale lembrar também que o Igor Jesus foi peça fundamental nesse jogo contra o América do México, fazendo a diferença, e até hoje o Flamengo não recebeu o dinheiro da venda dele, porque o Estrela Amadora não pagou o Flamengo, que é assim uma tremenda de uma vergonha, beleza? O Marlon, zagueiro do LFC, que jogou no Fluminense, foi revelado no Fluminense, tem confrontos aí na história contra o Flamengo, falou sobre esse jogo de hoje. A gente sabe da importância e da grandeza que é jogar contra o Flamengo. E claro, antes pelo Fluminense, agora pelo LAFC. Então tem um sabor especial, disse o Marlon, ex-jogador do Fluminense e zagueiro da equipe do Fluminense. O Jesus destacou alguns jogadores do Flamengo, como Gerson e De Arrascaeta. Disse que o Gerson protegendo a bola esquece e que o Arrascaeta é imprevisível demais, assim como Everton Ribeiro era, né? Ele citou bastante o Everton Ribeiro, disse que impressionava o talento do Everton Ribeiro durante os treinamentos. Hoje ele defende a equipe do Bahia, beleza? Zico, ídolo do Flamengo, o maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo, vê supervalorização do futebol europeu e critica. Começam a arrumar desculpas e realmente estão arrumando muitas desculpas. O Zico tocou o dedo nessa ferida e falou: significa que cada vez mais o Flamengo vai adquirindo respeitos dos outros continentes. Podem conhecer melhor vendo do que só ouvindo falar. O Flamengo fez investimento em jogadores importantes e com experiências em grandes clubes e grandes seleções. Eles estão vendo de perto. Quando você vê jogando, muda de figura, disse o Zico. E ele falou mais: existe uma supervalorização do futebol europeu. É preciso dar um basta nisso. Eles não são os donos. Eles começam a arrumar muitas desculpas quando a coisa não vai legal. Parece que eles não sabem jogar nas adversidades.
Quando tem alguma coisa de diferente, o calor, o fim da temporada, isso tudo a gente fazia e ninguém ficou enchendo o saco, reclamando disso ou dando desculpa quando perde. Eu acho que é isso que está acontecendo. São grandes times que são verdadeiras seleções. Aliás, seleções, Ico, transnacionais, que tem jogadores de várias nacionalidades, né? Quantos espanhóis tem no Real Madrid? Quantos ingleses tem no City? Quantos alemães tem no Bayern? O Flamengo está numa situação como essa. Tem seleção uruguaia, chilena e brasileira. Tá pau a pau. O negócio é estar todo mundo bem. Informa para chegar e dar conta do recado. Analisou o Zico em entrevista à imprensa, entrevista ao GE. Aliás, ele está coberto de razão. É lógico que os europeus são melhores em função do dinheiro, da grana, e até por conta disso, não tem que ficar dando desculpa. Ah, porque o calor. Será que eles sabem que na América do Sul se joga na altitude? Em alguns casos acima dos 3.000, 4.000 metros de altitude? E a torcida não quer saber se você perde um jogo jogando na altitude, a torcida cai em cima. Até o jogo lá que o Flamengo empatou, que a LDU, eu fiz um pós-jogo falando, gente, é diferente. O pessoal cai em cima do Filipe Luís, bota um Real Madrid para jogar na altitude, bota o Manchester City para jogar na altitude e depois jogar num calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Porque, gente, tá fazendo calor aqui nos Estados Unidos? Tá. Mas, gente, não é nem de perto. Não é nem de perto o calor que faz no Brasil. Não faz nem cócegas no calor que faz no Rio de Janeiro início de ano. É um calor absurdo. Aqui faz calor, faz, mas não é aquele calor do Rio de Janeiro, nem tem como ser. Né? Vamos lá. Como o Flamengo já está garantindo a liderança do Grupo D, Filipe Luís deve fazer algumas alterações na equipe para rodar o time hoje em Orlando. A tendência é que Alexandro assuma a vaga na lateral esquerda. Léo Ortiz, que ficou no banco contra o Chelsea, deve entrar no time. Pendurados Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata devem ser poupados. Caso eles joguem e recebam cartão amarelo, podem desfalcar o Flamengo nas oitavas de final. Os cartões só zeram a partir das quartas de final da competição. Confira a provável escalação. Vamos ver aqui o provável time do Flamengo. O Flamengo vai a campo com Agustín Rossi no gol, não tem por que mudar o goleiro. Na lateral direita, o uruguaio Guilherme Varela. Na zaga, João Vitor e Léo Ortiz, tá? A tendência. Na lateral esquerda, Alexandro. Na dupla de volantes, Everton Araújo e Alan. Luiz Araújo pode aparecer ali como meia de articulação. Não gosto dele nessa função, mas é necessário porque precisa o Flamengo preservar o De Arrascaeta para esse jogo contra o Benfica ou Boca. Tem até uma possibilidade remota de enfrentar o Bayern de Munique. Aliás, hoje o Flamengo vai conhecer os seus adversários. Jogando do lado direito, Michael. Jogando do lado esquerdo, Everton, Cebolinha. E no ataque, Pedro. Existe até a chance dele entrar também com Alan Ciano no lugar do Michael, ou então até mesmo no lugar do Luiz Araújo, que vem sendo titular do Flamengo até para preservar mais um jogador para descansar para o próximo jogo diante da equipe do Benfica, Boca ou Bayern de Munique. O Flamengo, além de descansar, vai poder trabalhar o time pensando no adversário desde o primeiro dia de preparação. A tendência é que tenha hoje é terça-feira, a tendência é que tenha uma folga na quarta-feira e a partir da quinta-feira trabalha quinta, sexta, sábado, full time, com o elenco titular, e aí na sexta, no domingo, dia 29, o Flamengo entra em campo pela sua vaga nas quartas de final da competição, que vai ser disputada em Atlanta, no estado da Geórgia. Fica mais ou menos 10 horas de carro de Miami, que fica no estado da Flórida, apesar de ser estado vizinho. Miami fica lá na pontinha da Geórgia, já é 3 horas e meia, mais ou menos, aqui de Orlando, da onde eu tô. Então a gente vai entrar para mais uma saga aí viajando de carro, né? Já saímos de Nova York, viemos aqui para Orlando, 15, 16 horas de viagem, mas vambora, vamos seguir o baile. Eu e o Gordola, a gente fica revezando o carro, o Flazoeiro fica dirigindo dele e tá tudo certo. Vamos lá.
Diego Ribas elogia Filipe Luís do Flamengo e diz que ele é uma boa opção para o Atlético de Madrid. Ô, Diego, para de fazer propaganda do Felipe. Eu sei que ele já tá fazendo autopropaganda, né? Vencendo um Chelsea por 3-1, que o Simeone fique muito tempo no Atlético de Madrid. E ele falou, ele realmente tem um potencial incrível. Pode treinar qualquer time que quiser com o tempo. Ele ganhará mais experiência e poderá chegar a hora de trabalhar no Atlético de Madrid. Ele ama o time, ama a Espanha e seria uma boa opção para o Atlético, embora sempre com grande respeito pelo Simeone. Tanto o Felipe quanto eu somos fãs e admiradores absolutos de Diego Simeone, disse o Diego Ribas em entrevista a um jornal espanhol. FIFA está estudando a possibilidade de realizar a Copa do Mundo de Clubes a cada 2 anos, devido ao sucesso que a competição vem trazendo, da competitividade. Não se esperava que as equipes de outros continentes, que as equipes sul-americanas, sobretudo, batessem de frente com as equipes do continente europeu. Isso está acontecendo. O Palmeiras nem tanto, viu? Palmeiras que deixou aquela impressão de caramba, quase deu do Porto. O Al-Ahly meteu 4 no Porto, tomou 4 também. Quase ganhou o jogo também, meteu gol. O Palmeiras, por isso aqui, não perdeu para o Inter Miami, não ia ser eliminado, porque o Porto precisaria vencer por 2 gols de diferença, ou por 1 gol, se o Inter Miami tivesse confirmado a vitória por 2 gols contra o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu a classificação, mas não fez um bom jogo. Inclusive já está definida a tabela. O Palmeiras encara o Botafogo e o PSG encara o Inter Miami. O vencedor desses dois pega o vencedor de Flamengo e Benfica, ou Flamengo e Boca, ou Flamengo e Bayern de Munique, numa escala menor de possibilidade, digamos assim, porque eu acredito que o Bayern de Munique vai confirmar a liderança aí na tabela, beleza? 100 vezes Varela. Pois é, esqueci de comentar. Na vitória épica do Flamengo contra a equipe do Chelsea, o uruguaio mais versátil do mundo completou essa marca importante vestindo o manto sagrado, 100 jogos com o manto do Mengão, com o manto do Flamengo. Parabéns a Guilherme Varela, que ele possa desfrutar dessa conquista e que ele possa ajudar cada vez mais o Flamengo. Curtida de Filipe Luís. Filipe Luís curtiu uma publicação em que Thomas Partey, do Arsenal, da Inglaterra, aparece treinando com a camisa do Flamengo. Será que tem espaço, Mengão? Está de saída do Arsenal. A tendência é que ele não permaneça no Arsenal. Ele ganhou essa camisa com o número do Jorginho. O Jorginho, o empresário do Jorginho, não sei se é o mesmo empresário dele, mas ele entregou essa camisa ao Thomas Partey e já está se falando na possibilidade de, quem sabe, ele vir para o Flamengo, vestir a camisa do Flamengo. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais, vem curtindo coisas do Flamengo. Existem algumas especulações, mas negociação de fato não existe, até porque, após a contratação de Jorginho, a prioridade do Flamengo no mercado não é mais os volantes, e sim o setor de criação, meio-campista de criação, como o de Arrascaeta, e um atacante, um camisa 9 de ofício, como tem o Pedro no Flamengo. O Flamengo quer um outro jogador para essa posição. Vamos repercutir agora a entrevista coletiva de Filipe Luís ontem, que ele falou o seguinte: vamos esperar amanhã para saber exatamente quem vai começar. Alguns jogadores vão mudar sim, mas nosso foco está em vencer esse jogo. Vou fazer uma equipe que possa ser competitiva e ganhar. Exatamente. Não é porque vai poupar 1, 2, 3 jogadores que o Flamengo vai deixar de ser competitivo, que é impossível vencer o Los Angeles FC. E o Flamengo não está poupando o jogador por uma empáfia, por uma marra, uma arrogância. Não, é porque simplesmente, além do desgaste, pode ter esses caras fora das oitavas de final. Muito pelo contrário. Por respeito à competição, o Flamengo vai segurar 1 ou 2, 3, 4 jogadores para ter o time mais inteiro possível para as oitavas. Pedrão, mas aí
pensando nas quartas, vai botar os caras com amarelo, vai ficar, meu amigo, não tem quarta se você não passar das oitavas. Então não adianta ficar pensando, ah não, porque tem que tomar cartão logo agora para tirar das oitavas, que aí já vai ter os caras nas quartas. Já vi o pessoal falando isso. Se não passar das oitavas, não tem quarta, meu amigo. Não tem quarta, então tem que ganhar primeiro as oitavas, e aí depois você pensa nas quartas de final, que provavelmente vai ser contra o Paris Saint-Germain. Vai ser dificílimo, não é porque o Botafogo ganhou por 1-0 que todo mundo vai ganhar do Paris Saint-Germain, principalmente porque os caras agora estão mais ligados, e ó, não dá pra desprezar não. Apesar que pode ser o Inter Miami também, caso façam, enfim. Copa tem disso, gente, é um jogo. O Marrocos chegou na semifinal da última Copa. Tinha um bom time, é verdade. Mas equipes melhores que o Marrocos sucumbiram para o Marrocos. Então Copa tem disso. Pode acontecer. Não é impossível, não. Tá? É um jogo, são 90 minutos. Uma estratégia, uma expulsão, isso aí. Tudo, logicamente, pode acabar condicionando o jogo. Tomara que a favor do Flamengo. Felipe Luiz falou também sobre a expectativa em relação à torcida do Flamengo. Ele falou: não espero outra coisa diferente de ver a torcida apaixonada que eu sempre vejo nos jogos, que faz a diferença e se sente representada pelos jogadores que estão correndo dentro do campo e que apoie a todo momento. Falou Felipe Luiz em entrevista coletiva, e ele tem uma situação engraçada. Pô, todo lugar que eu vou tem pelo menos um torcedor do Flamengo, vai ter. Lá na Venezuela tinha, no Equador tinha, onde quer que seja, um cara com a camisa do Flamengo, que você pode ter certeza que vai ter, né? Felipe Luiz falou também sobre a não utilização do atacante Juninho, sobre não ter recebido oportunidade nos últimos jogos. Ele falou: o Juninho, como os outros, está trabalhando forte e bem para apresentar o futebol que esperamos dele. Amanhã, se ele tiver alguma oportunidade para demonstrar a qualidade que tem, é uma boa oportunidade. Vamos esperar amanhã para a gente poder ver se ele pode ter minutos, e aí sim a gente ver mais a qualidade que o Jorginho tem, disse, que o Juninho tem, melhor dizendo, disse o Felipe Luiz. E ele falou: em função do meu plano de jogo e do que aconteça no jogo, claro que se eu puder dar minutos para todos poderem disputar de uma competição tão especial como está sendo esse Mundial, eu vou dar. Está sendo muito especial para todos nós, treinadores, jogadores, torcedores, acredito que para vocês também. Sempre pensando no que é melhor para a equipe, colocando a equipe à frente de tudo. Mas se eu puder ajudar alguém individualmente, com certeza farei. Já está classificado, né? Coloca lá o pessoal que não jogou ainda, para dar um tapa no Mundial, na bola, né? Para dizer que jogou, depois ter história para contar, né? Vai ser bacana, vai ser, e é bom que dá ritmo também para essa galera, eventualmente, se precisar, nas partidas aí restantes, possíveis partidas restantes do Flamengo, que eu acho que vai acabar acontecendo. Acho que o Flamengo deve avançar aí nesse Mundial de Clubes. Flamengo acertou a saída do atacante Felipe Lima, do Sub-20, para o Alverca de Portugal. O Fla permanece com o percentual do atacante. Alverca é o time que foi adquirido recentemente pelo grupo que administra a carreira de Vinícius Júnior, é o time do Vini Júnior. Inicialmente, Felipe Luiz vai jogar no time B, Felipe Lima, no time B do Alverca, informa o Guilherme Flazoeiro, que traz a informação também que o negócio entre Flamengo e Sporting pelo volante Ryan Lucas foi fechado e ele viaja amanhã, na quarta-feira, para se apresentar ao time português. O jogador vai para o empréstimo com opção de compra, o valor ainda mantido em off. Para mim é um absurdo esse negócio pelo Ryan Lucas. Bom jogador que o Flamengo está desperdiçando. Quem foi negociado também foi o goleiro Caio Barone, assinou por 3 anos com o Celta de Vigo da Espanha. O Flamengo permanece com 30% dos direitos econômicos do jogador. Quem veio para a base rubro-negra foi Daniel Monteiro, do Porto Vitória, chega para reforçar a categoria sub-17 do Flamengo por 1 ano, com uma opção de compra neste empréstimo. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.